Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E hoje nós estaremos conversando sobre um tema bastante interessante que nos foi questionado recentemente por uma pessoa dentro do centro, no momento da palestra, em que recebemos a pergunta qual era a visão da doutrina espírita acerca do câncer, um problema que afeta uma quantidade muito grande de pessoas no mundo de hoje. Então hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre essa questão. Achei um ponto bastante interessante para a gente trazer aqui para essa reflexão do nosso programa. Primeiramente, é importante que nós entendamos o que é o câncer. Então essa doença, ela se caracteriza por uma perda do controle celular. Nosso corpo é formado por células, são como se fossem tijolinhos que compõem todo o nosso corpo, então todos os nossos órgãos são formados por células. Cada uma das nossas células, elas são compostas por 3 estruturas principais. A gente tem uma capa que, vamos dizer assim, contorna a nossa célula, é o envoltório externo da nossa célula, que a gente chama de membrana plasmática. A gente tem o núcleo da nossa célula, que é a parte central, onde fica o nosso DNA, onde estão os nossos genes, e a gente tem a parte que está entre o núcleo e a membrana, que é chamada de citoplasma. O que acontece? No núcleo das nossas células, onde estão o nosso DNA, onde estão os nossos genes, ali existe um comando que vai para a célula como um todo, se ela deve ou não se multiplicar, ou seja, se essa célula deve ficar parada, deve funcionar dentro de um padrão, ou se ela deve, por exemplo, entrar num processo de ficar se multiplicando. O câncer, ele se caracteriza por aquelas células que perderam essa capacidade de controlar a sua multiplicação. Então elas começam a se multiplicar de uma maneira desordenada. E é isso que é o câncer. Então são células que começam a se replicar desordenadamente e não obedecem mais às regras do nosso corpo. Então elas não seguem mais a regra de funcionamento, de fisiologia, de toda a produção de substâncias do nosso corpo. Quando a gente usa esse nome câncer, a gente está atribuindo aí uma quantidade muito grande de doenças que são diferentes umas das outras, porque existem muitos tipos de câncer. Então, nos mais diversos órgãos do nosso corpo, a gente pode ter câncer aparecendo. E aí o câncer de cada órgão, porque cada órgão nosso tem células específicas. Então, por exemplo, o pulmão tem um tipo de célula, o cérebro tem outro tipo de célula, o fígado tem outro tipo, o rim, o intestino, o estômago. Cada órgão do nosso corpo tem um tipo de célula própria. Então, quando aquela célula começa a se replicar e perde o seu controle e se multiplica de uma maneira desordenada, ela vai gerar uma doença específica. Então, o câncer, por exemplo, do intestino, ele é diferente do câncer do pulmão, ele é diferente do câncer do cérebro, é diferente, por exemplo, de uma leucemia, que é o câncer no sangue. Então, cada um vai ter um comportamento diferente. Então, são doenças muito, muito variadas, mas que todas têm em comum essa característica da célula que perde o seu controle. Atualmente, por todo o conhecimento que a medicina já avançou a respeito do câncer, se sabe que existem genes, ou seja, existem pedaços do nosso DNA que podem nos tornar pessoas mais suscetíveis a desenvolver o câncer ou pessoas menos suscetíveis a desenvolver o câncer. Então isso hoje já é sabido. Existem vários genes identificados que estão associados ao desenvolvimento do câncer em determinado momento da nossa vida.
Então a gente sabe que isso é um fator que pode estar presente em pessoas que desenvolvem o câncer. Assim como é conhecido muitas condições ambientais que estão associadas ao câncer. Então, exposição a determinadas substâncias, a mais conhecido, mais clássico, é o tabagismo, as pessoas que fumam. E é sabido que o consumo do cigarro ele está associado a uma série de tipos de câncer. Então, é câncer de pulmão, os cânceres que pegam a região do pescoço, da boca, câncer de bexiga, câncer no pâncreas. Então, tem vários que estão associados ao hábito do tabagismo. Então, existem cânceres que estão associados à exposição a determinadas substâncias que são tóxicas, que são cancerígenas, que causam esse descontrole celular. Então, isso, a ciência, a medicina, já identificou na atualidade uma série de condições que nós não vamos entrar aos detalhes aqui, porque a gente ficaria aqui contando uma lista muito grande. E também a própria medicina já identifica que alguns estados mentais podem estar interferindo sobre a formação de algumas doenças, incluindo o câncer. Mas para a doutrina espírita, que é o nosso foco aqui, que é a nossa reflexão que nós vamos fazer, nós entendemos que o câncer, como diversas doenças que nos afetam, principalmente essas doenças que trazem um impacto muito grande, porque o câncer, de modo geral, ele vai trazer um impacto muito grande sobre a vida das pessoas, exceto cânceres que são muito pontuais, que não trazem grandes repercussões. Então, eventualmente, a gente tem, por exemplo, a pessoa tem um carcinoma basocelular na pele, que é um tipo de tumor que ele é muito simples, ele não faz metástase, né? Ele não manda células para outros locais do corpo, ele é um câncer de crescimento mais lento. Então, ele geralmente é muito simples, simplesmente você retira aquela lesão e cura o câncer, ele é muito fácil de ser tratado. Então, a gente tem desde esses cânceres mais simples até aqueles que são muito graves, né? Que a pessoa vai demandar um tratamento muito grande, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, muitas vezes tem que ficar longos períodos internados, muitos problemas, efeitos colaterais desses tratamentos. Então a gente sabe que principalmente essas doenças, né, que geram um impacto muito grande na vida da pessoa, de modo geral, elas guardam, né, no espírito / perispírito as suas causas mais profundas. Então, a gente entende pela doutrina espírita que não são doenças que chegam por um acaso, que cai do céu, que de repente aparece naquela pessoa, mas que ela tem um sentido, ela tem um motivo de estar ali. E esse motivo está justamente nas condições mentais que nós nutrimos para nós, seja nesta existência, seja em existências anteriores. Nós já tivemos a oportunidade de discutir e conversar aqui no programa sobre as chamadas predisposições mórbidas, ou seja, as atitudes equivocadas que nós cometemos no passado em outras existências, atitudes que foram contrárias às leis divinas, então aqueles atos, aquelas ações que foram ruins, que foram infelizes, o próprio comportamento mental do passado. O que isso gera? Isso gera um problema no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Esse corpo espiritual, quando a gente desencarna, ele continua existindo no mundo espiritual. Vai ser o corpo que nós vamos utilizar no mundo espiritual. E durante a vida terrena, esses problemas que nós causamos, nós levaremos para o mundo espiritual. E lá o perispírito vai carregar esse problema. Quando nós formos reencarnar, o perispírito continua levando aquelas dificuldades, continua levando aquelas alterações. Então, com isso, a gente leva de uma existência a outra problemas que nós causamos a nós mesmos em vidas anteriores. Então, isso a doutrina deixa muito claro. Outro ponto importante
é que o nosso estado mental, ele diretamente interfere sobre o perispírito. Então, ao modo dos sentimentos que nós alimentamos dentro de nós, principalmente se forem sentimentos negativos, então a raiva, a mágoa, a culpa, o ódio, o ciúme, a inveja, as viciações, o pessimismo, são todas condições que imprimem sobre o perispírito alterações muito importantes. E esse perispírito, ao reencarnarmos, ele será o molde para o nosso novo corpo. Sendo o molde para o nosso novo corpo, ele vai levar para o corpo essas alterações que ele está trazendo consigo. Então isso é referente àquilo que a gente traz do passado. Mas a vida presente também tem um papel importante na questão da origem do câncer. Por quê? Porque o padrão mental que nós alimentamos na presente existência, ele também vai ter um papel muito importante, porque a mente, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que estamos sentindo, e quando eu digo pensando, sentindo, não é um pensamento pontual que a gente teve, um sentimento pontual que a gente teve, mas é aquilo que nós nutrimos no dia a dia nosso, aquilo que nós alimentamos diariamente. E isso vai ser projetado sobre as nossas células. André Luiz fala que isso vem através do citoplasma das nossas células, e o pensamento, ele vai lá no nosso DNA e ele vai comandar o DNA, ele vai dizer, porque nós temos genes, um conjunto de genes no nosso DNA, cada gene desse produz alguns tipos diferentes de proteína. Essas proteínas vão ser vamos dizer, os sinalizadores para a célula para dizer o que a célula tem que fazer. E cada gene, ele ativa vários tipos de proteína. E é a mente que está determinando qual proteína cada gene vai produzir. Então a gente escolhe, embora a gente não saiba, não tenha consciência disso, mas nós estamos diariamente escolhendo as proteínas que as nossas células vão produzir. E aí, se a gente está alimentando a nossa célula, a gente está bombardeando a nossa célula com pensamentos, com sentimentos diariamente que são negativos, o que vai acontecer? As nossas células vão começar a produzir proteínas que não são adequadas. E aí, aqueles genes que podem estar relacionados a determinado tipo de câncer podem ser ativados, podem começar a produzir proteínas que induzem as células a perder o controle e a se multiplicar de uma maneira desenfreada. E isso, certamente, associado a esses fatores ambientais. Então, a gente não está dizendo pela doutrina espírita que os fatores ambientais não são importantes, eles são. Então, se você tem um indivíduo que tem aquele padrão mental, que traz uma predisposição do passado, e que é exposto, por exemplo, ao tabagismo, é o prato cheio para que ele possa desenvolver um câncer de pulmão, por exemplo. É uma pessoa que tem a predisposição, traz aquele padrão mental e é exposto, por exemplo, ao sol e pode desenvolver um câncer de pele importante, como um melanoma, por exemplo, um tumor bastante agressivo. Então, essa combinação de fatores é que vai nos conduzir. Mas o importante que a doutrina espírita vem nos alertar é justamente que, para que o fator externo possa contribuir verdadeiramente para o desenvolvimento do câncer, é preciso que a mente se coloque à disposição daquilo, é preciso que a mente esteja em sintonia com aquela condição. Então, somos nós que escolhemos isso. Então, o desenvolvimento de um tumor, de um câncer, não vem por um acaso. É uma escolha nossa. E uma escolha em que sentido? É uma escolha das nossas ações, dos pensamentos, dos sentimentos que foram nutridos. E é por isso que nós temos conosco a maior ferramenta para o tratamento dessas doenças e para a prevenção dessas doenças. Então, fica para nossa reflexão aqui essa questão. É muito importante
que a gente reflita sobre isso. A gente percebe que muitas vezes as pessoas que desenvolvem câncer, isso nós não estamos generalizando, mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que portam, vamos dizer assim, condições mentais que propiciam elas a isso. Tanto que um questionamento que surge nesse contexto que nós estamos vivendo hoje é por que a gente está tendo tanta gente com câncer? Por que tantas pessoas hoje têm essa doença? Um primeiro motivo, certamente, é porque as pessoas vivem mais tempo. E é natural que o nosso corpo, quanto mais tempo a gente vive, quanto mais a gente envelhece, ele tem mais chance de ter a perda do controle das nossas células. Isso é algo esperado, porque o nosso corpo ele tem, vamos dizer assim, um tempo de funcionamento. É igual um carro, qualquer equipamento eletrônico, ele tem um tempo. A partir de um determinado momento ele começa a ter problemas, porque o desgaste vai levando aquilo. O corpo também funciona assim. Então, a gente tem uma população mais velha. Ao mesmo tempo, a gente tem mais exposição a fatores que podem conduzir ao câncer. Então, isso acontece? Isso acontece. Atualmente, a gente tem uma alimentação que não é tão saudável quanto já foi no passado. A gente consome muitos produtos industrializados, que trazem muitos conservantes, muitas condições que induzem a um dano celular maior. Então isso é um fato, isso realmente acontece. E por outro lado, a gente também vive hoje vive numa sociedade que nos conduz também a um comportamento mental que também não é saudável. Então a gente vive uma vida mais estressante, a gente vive mais ansioso, a gente tem um número enorme de pessoas desenvolvendo depressão. São condições extremamente presentes na nossa sociedade e isso está impactando sobre o desenvolvimento do câncer, com certeza. Por quê? Porque é o padrão mental que nós estamos alimentando no nosso dia a dia, é o que nós trabalhamos diariamente. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Qual que é a melhor forma que nós podemos ter para prevenir o câncer? É a gente tentar trabalhar o nosso padrão mental. Ah, mas eu tenho que resgatar algo do passado e programei isso. Isso pode acontecer, o câncer vai acontecer? Muito provavelmente. Mas também ele pode ser um câncer mais leve, um câncer mais grave, a depender do comportamento que nós estamos assumindo hoje. Porque a lei de causa e efeito, ela é contínua, ela está o tempo todo agindo sobre nós. Então, não necessariamente a gente vai ter que cumprir ou vai ter que resgatar de uma maneira dolorosa. Pode ser menos dolorosa se a gente melhorar o nosso comportamento mental. Então fica aqui para nossa reflexão. E aquelas pessoas que já têm o câncer, têm essa doença, procurem trabalhar as suas questões íntimas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, rever aquilo que sente, aquilo que pensa, procurar auxílio nesse sentido, porque isso é muito importante. Certamente, se nós educarmos o nosso coração, nós conseguiremos melhorar muito essa condição de saúde, alimentando em nós o amor incondicional, o amor fraterno, alimentando em nós a tolerância, alimentando em nós a fraternidade, a solidariedade, alimentando o perdão, aprendendo a perdoar, desenvolvendo em nós tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que nós consideramos que Jesus é o nosso grande médico, porque ele não é um médico só do corpo, é também um médico de almas. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.